Notícias aqui, acaba de cair uma notícia importante, 11 horas e 30 minutos, falando sobre as investigações da tentativa de golpe no país, e tem aqui uma decisão do Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet. Ele defendeu a libertação do ex-assessor da presidência, o Felipe Martins, aliado do ex-presidente Bolsonaro. Ele que foi preso durante aquela operação da Polícia Federal que investiga a tentativa de golpe no país. Gonet entende que o pedido da defesa para o relaxamento da custódia parece reunir suficientes razões práticas e jurídicas. O procurador defende que Martins seja proibido de deixar o país, ou seja, tenha o seu passaporte retido. As medidas seriam providências de custódia, foi o que indicou o Gonet na manifestação assinada recentemente. O documento já foi encaminhado ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que é o relator dessa investigação, que coloca Bolsonaro no centro da suposta trama golpista e que teve, inclusive, essa repercussão da prisão de Felipe Martins. Atualmente, Martins ocupa uma cela no Complexo Médico Penal, em Pinhais, no Paraná, que ficou conhecido como presídio da Operação Lava Jato. E ele, inclusive, foi transferido da carceragem da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba para esse presídio no final de fevereiro, o que levou a defesa a pedir a revogação da sua prisão preventiva. Ao STF, o advogado Ricardo Fernandes, que defende Martins, sustentou que a sua prisão foi decretada diante da informação de que ele teria saído do Brasil no avião presidencial em dezembro de 2022, sem passar pelo controle da Polícia Federal, o que poderia indicar uma evasão do país. Os advogados sustentam que, apesar de constar na lista de passageiros do voo, Martins não realizou a viagem e permaneceu no país. Bom, Gonet defendeu a decisão que decretou a prisão de Martins, destacando que o despacho está suficientemente fundamentado. Vamos lá, Josias, esse pedido, essa atuação aqui de Paulo Gonet e Felipe Martins, né? Qual é o papel dele nessa trama golpista? Me parece adequada a manifestação do Procurador-Geral Paulo Gonet, Fabíola, porque prisão preventiva não pode se confundir com antecipação da pena. A legislação penal oferece aos magistrados medidas cautelares alternativas à prisão que permitem evitar fugas, como a apreensão do passaporte, permitem resguardar as investigações, como a proibição de que os investigados se comuniquem entre si. Isso não se confunde com a possibilidade de os advogados se comunicarem, né? Uso de tornozeleira, se tiver receio de fuga, tudo isso a legislação permite, e sem que se confunda com antecipação de pena, né? Não é preciso exorbitar na aplicação da lei para resguardar a investigação, permitir que a investigação flua adequadamente. Então, me parece uma manifestação boa do procurador, inclusive porque, Fabíola, permite verificar que não se está a encarcerar todo mundo indiscriminadamente, fazendo tábula rasa da legislação, a pretexto de tratar a ferro e fogo quem tentou dar golpe de Estado no Brasil, quem assessorou o Bolsonaro nessa empreitada, nessa conspiração. Não, está se aplicando a lei criteriosamente na condução da investigação. Então, sempre que aparece uma manifestação como essa do Procurador-Geral, ponderada, recomendando a soltura, aparentemente ele considera que não é mais necessária a prisão preventiva, não há mais risco à investigação, então ele pede nessa manifestação que o preso seja solto, o Felipe Martins, com a adoção dessas medidas cautelares, né? Então, me parece uma manifestação muito ponderada e adequada, Fabíola. Vamos lá, passo para a análise do professor Mairovic, jurídica nesse caso. Professor, como é que o senhor vê a decisão da PGR? Faz sentido a libertação de Felipe Martins? Será que Alexandre de Moraes vai seguir por aí? Olha, tem que seguir, porque o princípio constitucional, já que não é a regra a prisão, como o Josias lembrou, não é uma antecipação de condenação. A prisão é uma medida excepcional baseada na necessidade.
qual é a necessidade de se manter ele preso? Para a garantia da ordem pública, da tranquilidade social? Não. Ele representa um risco de interferir em investigações? Não. O que ele já disse até agora com relação às minutas que ele teria elaborado ou teria ajudado a elaborar? Ele nega isso, já prestou depoimento. Quer dizer, não há mais nenhuma necessidade de se manter a prisão acautelatória. Não há o que acautelar. Essa medida também alternativa de contracautela me parece o quê? Adequado, qual seja, vamos segurar o passaporte, vamos reter o passaporte, aí sim. Tornozeleira eletrônica também não me parece uma medida desnecessária. É necessária sim, porque pelo que existe a suspeita que ele tentou fugir uma vez. Em síntese, quer a prisão cautelar é baseada no princípio da necessidade, quer a contracautela também tem que se basear no princípio da necessidade. Agiu bem o Gonet, muito bem, e o Alexandre de Moraes, que decretou, impôs essa preventiva, deverá revogar. O Sakamoto também acompanha essa situação do Felipe Martins, né? E o papel dele, ele sempre muito próximo, um assessor muito próximo de Bolsonaro, né? E que tem aí, qual é o papel dele nessa trama golpista, ô Sakamoto, e como é que você vê essa decisão de Paulo Gonet? Eu achei a decisão correta, acho que tanto o Josias quanto o Walter já colocaram, né? Agora, eu só acho que se é realmente essa questão, a questão chave foi de que o Felipe Martins não estava no voo de dezembro de 2022, mas o governo Bolsonaro, na época, colocou que estava, o Felipe Martins vai ter que brigar com os ex-colegas e falar, velho, vocês me mandaram para cadeia, porque eu não estava nesse voo, e vocês colocaram que eu estava. Então, ele vai ter que cobrar esse BO do Bolsonaro, né? É o seguinte, o Felipe Martins, ele foi uma espécie de assessor para assuntos aleatórios internacionais do bolsonarismo, ele foi uma ponte do bolsonarismo com o finado, hoje finado, é... Olavo de Carvalho. Obrigado. Nossa, gente, eu esqueci o nome dele, o que é uma dádiva. É... Eu recebi uma figurinha dele hoje aqui no meu WhatsApp. Eu tava lembrando Não, tem disso. umas, Vai. tem umas figurinhas assim, um pouco cristãs circulando sobre ele também, mas foi uma dádiva, esqueci o nome dele. Mas o Olavo de Carvalho, que era uma ponte dentro do olavismo. O Felipe Martins era uma pessoa, é uma pessoa que dentro do governo Jair Bolsonaro era uma ponte também para a extrema-direita. Um episódio pela qual ele não ficou lembrado sobre grandes negociações internacionais que ele ajudou o governo Jair Bolsonaro, ele não ficou lembrado pela assessoria para resolver grandes problemas da República, ele ficou lembrado por fazer um gesto de supremacia branca, white power, né, que é assim, que é o P e W, né, fazer assim na lapela durante um evento no Senado Federal. Então ele estava sendo transmitido lá e ele fez esse sinal, né, que você viu como uma espécie de apito de cachorro, atiçou uma galera na extrema direita mais raivosa, assim, né, que teve êxtase, ficou maravilhada, teve orgasmos com isso, depois ele foi processado por isso, negou, nunca fiz nada disso, é aquela coisa, o bolsonarismo faz a porcaria e depois diz que não tinha nada a ver com isso, e depois ri da justiça. Então, ele ficou famoso por este caos, né? E depois disso até deu uma submergida. Mas, no processo golpista, né, de 2022, ele levou uma proposta de minuta golpista, ele, o advogado, as pessoas levaram para Jair Bolsonaro, tiveram uma reunião em novembro, apresentando essa minuta de golpista para Bolsonaro, né, que decretaria intervenção nisso aí, no estado de sítio, mandaria prender uma série de autoridades. O próprio Bolsonaro pegou aquele texto, editou, tirou a prisão de outras autoridades e manteve a prisão de Alexandre de Moraes. E aí, essa versão que foi editada por Bolsonaro, que recebeu outras emendas, foi apresentada
aos comandantes das 3 Forças Armadas, naquela reunião no dia 7 de dezembro, né? Em reunião que o próprio Freire Gomes falou sobre ela, naquele depoimento de 10 horas que ele teve com a Polícia Federal. O próprio Batista Júnior da Aeronáutica também contou, né, a apresentação disso. Ó. O Exército e a Aeronáutica, como sabemos, os dois não chancelaram. Quem chancelou a minuta teria sido o almirante Garnier, comandante da Marinha, né? Então, ele é fundamental. É claro que ele não vai entregar o Bolsonaro, porque entregar o Bolsonaro é difícil, até porque ele teve um papel tão fundamental nesse processo, né? Que é difícil que o Felipe Martins não seja também eventualmente punido nisso. Né? Ele levou, ele pode inclusive dizer quem é que deu aí, quem é que foi o pai, né, do texto, né, original, porque ele levou o texto. Disseram que eram eles, não, mas quem foi o grande mentor desse texto? Foi algum jurista de ultradireita que está por aí dando entrevista? Foi quem, né? Foi quem? Então eu acho que é uma coisa que ele pode ajudar, mas foi ele que levou a história para o colo do Bolsonaro e a partir daí é história, né? Hoje a minuta é o principal elemento provado que coloca Bolsonaro no meio desse quiprocó, né, golpista do final de 2022. Vamos aguardar até para ver essas últimas decisões aí, né? O pessoal está escrevendo aqui anistia, 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 porque segue, né? O Sakamoto está acompanhando isso aí lá no PL. Eu estava vendo hoje pela manhã, tá com 527.422 votos não anistia, 515.889 votos sim anistia, aquele PL do Hamilton Mourão. Mas essa história, até porque o pessoal está confundindo aqui um pouco, né, Sakamoto? Essa história do Felipe Martins não quer dizer anistia, né? É só para deixar claro isso, porque toda hora quando a gente começa a falar, vem a hashtag anistia. Não tem a ver com anistia isso. Não, gente, tipo, vamos colocar, o Felipe Martins nem condenado foi, né? O que aconteceu hoje é que ele conseguiu liberdade, né? Como explicou o Walter e o Josias, é uma liberdade que é vigiada, não vai ter que entregar o passaporte, ele está preso dentro do Brasil, né? Mas ele não, por enquanto ele não foi punido de nada, né? A anistia que o Bolsonaro defendeu era uma anistia aos, aspas, pobres coitados, né? Do 8 de janeiro, que a ideia era pegar o pessoal que está sendo processado e condenado e ser perdoado pela participação do 8 de janeiro. É claro que aquele projeto de lei apresentado no ano passado pelo senador Hamilton Mourão, o bolsonarismo no Congresso Nacional tem o interesse de ampliar o seu escopo e não apenas dar perdão para quem está envolvido no 8 de janeiro, mas está envolvido também nos processos anteriores que aconteceram em novembro e dezembro. E aí entra todo mundo. Aí sim, se esse escopo desse processo for ampliado e aprovado, como que era o bolsonarismo dentro do Congresso Nacional, aí o Jair, Braga Neto, Heleno, o Felipe Martins, Mauro Cid, o Câmara e um monte de militar. Temos 4, tem o Estevam Teófilo, teve um monte de gente, militares e civis, poderiam ser beneficiados nesse processo. Hoje, é claro, a chance de aprovação da anistia, ela é quase nenhuma, né? Agora, como o roteirista dessa grande pornochanchada chamada Brasil, ele é extremamente criativo, a gente nunca sabe. Agora, contando hoje, a chance é nenhuma de anistia para esse pessoal, né? Aliás, é interessante, né, Fabiola? Porque até a gente estava comentando ontem, porque no Brasil você tem um grupo de pessoas no Congresso Nacional, o mesmo grupo, que brada em nome de anistia para vândalos e golpistas de Estado e pede a prisão de quem bola e fuma um cigarro de maconha. Era nisso que eu ia entrar agora, na maconha. Fala, professor Mayrov, está desligado o seu som, não te ouvi. Agora vai. Foi ou não foi? Falando até sobre essa decisão aí do Supremo. Não vamos esquecer, isso é importante, Sakamoto, que a natureza jurídica da anistia, que é um benefício constitucional, é de lei penal. Essa é a natureza. E lei penal sempre favorece. Então, se vai estender isso aos outros. Uhum. Então, eles usaram como massa de manobra esses que estão processados e presos. Agora, eles querem usar os mesmos
para a fachada de uma anistia, que é a lei penal, para ter o efeito de extinguir a punibilidade e de impedir apurações e etc. Por isso que eu disse que o que se diz aí é um outro golpe, né? Você acha que o pedido de anistia é uma tentativa de um novo golpe? Essa frase é boa, Mairovich. Você acha que Uma tentativa, Bolsonaro sim. subir no palanque ali, pedir anistia, é a declaração de um novo golpe, é isso? Sem dúvida alguma. E fazendo o quê? Fazendo o que eles já fizeram. Ou seja, usando agora o pessoal de massa de manobra, que se deu mal, parte está preso ou presa, usando eles para mascarar uma anistia que vai atender a quem? Atender ao autor intelectual, ao beneficiário do golpe, que era o Bolsonaro. E até a gente estava até falando antes, até Mairovich, que a gente começou o programa falando sobre isso, né? O partido do Bolsonaro quer aumentar o número das manifestações, gostou muito do que aconteceu na Paulista no último dia 25 e quer fazer novos atos, né? E até a gente estava aqui discutindo sobre o impacto disso, né? O Josias bate na tecla, isso não tem um impacto na justiça, a decisão da justiça segue paralelo a isso. Mas até queria saber, professor Mairovich, até pela sua experiência como juiz, essa pressão popular, eles reunirem milhares de pessoas nas ruas, pedindo anistia, defendendo Bolsonaro, isso pode ter alguma interferência no julgamento de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal ou até mesmo na conclusão das investigações por parte da Polícia Federal, professor? Não, a pressão popular deve ser vista nesse caso a quem oferece pão e circo. O Bolsonaro está oferecendo, como diziam os romanos, panis et circense. Para quem? Para aqueles mal informados e antidemocratas. Agora, antidemocratas pressionarem pressionarem a justiça é uma coisa assim que não acontece. Eles já estão desqualificados e estiveram com a própria presença na Avenida Paulista. Professor Mairovich, vamos falar da